2 Samuel 2, Davi é feito rei de Judá. Depois disso, Davi perguntou a Deus, o Senhor: devo ir e governar algumas das cidades de Judá? Sim, o Senhor respondeu. Qual delas? Perguntou ele. Hebrom, foi a resposta. Então Davi foi para Hebrom, levando consigo as suas 2 esposas. Uma era Ainoã, da cidade de Jesiel, e a outra era Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo. Davi também levou os seus soldados com as suas famílias e eles ficaram morando nas cidades vizinhas de Hebrom. Aí os homens de Judá foram a Hebrom e ungiram Davi como rei de Judá. Quando Davi soube que os moradores da cidade de Jabes, da região de Gileade, tinham sepultado Saul, mandou que alguns homens fossem lá com a seguinte mensagem: que o Senhor abençoe vocês por terem feito a caridade de sepultar o nosso rei. Que o Senhor seja bom e fiel para vocês. Por causa do que fizeram, eu também os tratarei bem. Sejam fortes e valentes. Saul, o rei de vocês, morreu, e o povo de Judá me ungiu como rei deles. O comandante do exército de Saul, Abner, filho de Ner, havia fugido com Isbosete, filho de Saul, para Maanaim, do outro lado do rio Jordão. Lá, Abner fez Isbosete rei das terras de Gileade, Assé, Jesiel, Efraim e Benjamim. Na verdade, ele o fez rei de todo o povo de Israel. Isbosete tinha 40 anos de idade quando começou a reinar em Israel e reinou 2 anos. Mas a tribo de Judá ficou fiel a Davi, e ele a governou em Hebrom 7 anos e meio. Guerra entre o povo de Israel e o de Judá. Abner e os oficiais de Isbosete foram a Maanaim para a cidade de Gibeão. Joabe, cuja mãe era Zeruia, e os oficiais de Davi foram encontrá-los perto da represa de Gibeão. Joabe, cuja mãe era Zeruia, e os oficiais de Davi foram encontrá-los perto da represa de Gibeão. Lá todos eles se sentaram, um grupo de um lado da represa e outro do outro lado. Então Abner disse a Joabe: deixe que alguns dos nossos moços enfrentem alguns dos seus em uma luta armada. Está bem, respondeu Joabe. Aí 12 soldados representando Isbosete e a tribo de Benjamim lutaram contra 12 soldados de Davi. Cada um pegou o seu adversário pela cabeça e enfiou a espada no lado dele. E assim todos eles caíram mortos juntos. É por isso que aquele lugar perto da cidade de Gibeão é chamado de Campo das Espadas. Em seguida houve ali uma violenta batalha, e Abner e os israelitas foram derrotados pelos soldados de Davi. Joabe, Abissai e Azael, os 3 filhos de Zeruia, estavam lá. Azael, que era tão ligeiro como uma gazela selvagem, começou a perseguir Abner, correndo atrás dele. Abner olhou para trás e perguntou: Azael, é você? Sim, sou eu, respondeu ele. Pare de me perseguir, disse Abner. Corra atrás de um dos soldados e pegue para você as coisas dele. Porém, Azael continuou a persegui-lo. Mais uma vez, Abner disse: pare de me perseguir, você está me forçando a matá-lo. Como é que eu poderia depois olhar o seu irmão Joabe nos olhos? Porém, Azael não parou de persegui-lo. Então Abner deu um golpe para trás com a sua lança. Ela entrou na barriga de Azael e saiu pelas costas. Ele caiu morto no chão, e todos os que chegavam paravam no lugar onde ele estava caído. Mas Joabe e Abisai continuaram a perseguir Abner, e quando o sol estava se pondo, chegaram ao monte de Amá, a leste da cidade de Giá, na estrada que vai para o deserto de Gibeão. Os soldados da tribo de Benjamim se reuniram novamente em volta de Abner e ficaram no alto de um morro. Então Abner gritou para Joabe: será que vamos ter de continuar lutando para sempre? Você não vê que, no fim, não vai sobrar nada a não ser amargura? Nós somos seus irmãos. Até quando você vai esperar para mandar que os seus soldados parem de nos perseguir? Joabe respondeu: juro pelo Deus vivo que,
Se você não tivesse falado, os meus soldados continuariam a perseguir vocês até amanhã cedo." Então Joabe tocou a corneta. Todos os seus soldados pararam de perseguir os israelitas e a luta acabou. Durante toda aquela noite, Abner e os seus soldados marcharam pelo Vale do Jordão, atravessaram o rio Jordão e, depois de marcharem toda a manhã do dia seguinte, chegaram à cidade de Manaim. Quando Joabe parou a perseguição, reuniu todos os seus soldados e viu que estavam faltando 19, além de Azael. Porém, os soldados de Davi haviam matado 360 soldados de Abner, todos eles da tribo de Benjamim. Aí Joabe e os seus soldados pegaram o corpo de Azael e o sepultaram no túmulo da sua família, em Belém. Então marcharam durante a noite inteira e, ao amanhecer, chegaram a Hebrom. Daniel 1. Os jovens israelitas na corte de Nabucodonosor. No terceiro ano de Jeoaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor, da Babilônia, atacou Jerusalém, e os seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe de serviço do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. Todos eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos babilônios. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Aspenaz lhe deu outros nomes, isso é, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso, foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade com ele. Mas Aspenaz tinha medo do rei, e por isso disse a Daniel: "Foi o rei, o meu senhor, quem resolveu que vocês devem comer e beber. Se ele notar que vocês estão menos fortes e sadios do que os outros jovens, ele será capaz de me matar, e vocês serão os culpados." Aí Daniel foi falar com o guarda, a quem Aspenaz havia encarregado de cuidar dele, de Ananias, de Misael e de Azarias. Daniel disse a ele: "Quero pedir que o senhor faça uma experiência com a gente. Durante 10 dias, dê-nos somente legumes para comer e água para beber. No fim de 10 dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem a comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o senhor fará com a gente o que quiser." O guarda concordou e durante 10 dias fez a experiência com eles. Passados 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sadios e mais fortes do que os jovens que comiam a comida do rei. Aí o guarda tirou a comida e o vinho que deviam ser servidos aos 4 jovens e só lhes dava alguns legumes para comer. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios, mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. No fim, nos 3 anos de preparo que o rei Nabucodonosor tinha marcado, Aspenaz levou todos os jovens até a presença do rei. Este falou com eles, e entre todos não havia quem se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, ficaram trabalhando no palácio. Todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, descobria que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos de toda a Babilônia. E Daniel ficou no palácio real até o ano em que o rei Ciro começou a governar a Babilônia. Marcos 1. A mensagem de João Batista. A boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, começou a ser dada, como o profeta Isaías tinha escrito. Ele escreveu o seguinte: Deus disse: "Eu enviarei o meu mensageiro adiante de você, para preparar o seu caminho." E o profeta escreveu também: "Alguém está gritando no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele." E foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo
e anunciando esta mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Muitos moradores da região da Judéia e da cidade de Jerusalém iam ouvir João. Eles confessavam seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Ele usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato. Ele dizia ao povo: depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as correias das sandálias dele. Eu batizo vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. O batismo de Jesus. Nessa ocasião, Jesus veio de Nazaré, uma pequena cidade da região da Galileia, e foi batizado por João Batista no Rio Jordão. No momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido, e me dás muita alegria. A tentação de Jesus. Logo depois que o Espírito Santo fez com que Jesus fosse para o deserto, Jesus ficou lá durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Ali havia animais selvagens, e os anjos cuidavam de Jesus. Jesus começa o seu trabalho na Galileia. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia, e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: chegou a hora, e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia, quando viu 2 pescadores. Eram Simão e o seu irmão André, que estavam no lago pescando com redes. Jesus lhes disse: venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos. Eram Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco deles, consertando as redes. Jesus chamou os 2 e eles deixaram Zebedeu, seu pai, e os empregados no barco e foram com ele. E vamos para o nosso momento de oração, aonde você estiver, se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Deus, obrigada pela tua graça e infinita bondade conosco. Nós te pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que colocamos outras coisas no centro, Pai, ao invés de ti. Nos perdoa, Senhor, por muitas vezes nós não te colocarmos como prioridade em nossas vidas. Vem derramando misericórdia sobre nós, Senhor, derramando perdão, Senhor. Perdão, Pai. Vem derramando cura, Senhor, na vida de cada um, na área que cada um precisa. Vem trazendo discernimento, Pai. Vem trazendo esperança, pensamentos positivos, Pai. Vem trazendo paz, vem trazendo livramento, Senhor. Em nome de Jesus, é assim que nós te oramos, te pedimos e também te agradecemos. Amém.